Romanos 4, do 11 ao 18. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai de circuncisão, da justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão do que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, o pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para ver a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, esses são os 8 versículos que vamos ver hoje, quando Paulo ainda vai continuar sua argumentação sobre Abraão. Ele começou falando nos versículos 9 ao 10, né? Foi até muito longe, do versículo 1 ao 10, ele já começa explicando sobre Abraão. Ele vai trazer o exemplo de Abraão com a intenção que ele está agora colocando no capítulo 4, que é a justificação pela fé. Paulo ele já veio desde o capítulo 1 falando que não há alguém que possa se salvar por si mesmo. Essa é a intenção de Paulo, desde o capítulo 1 ao capítulo 3. Ele vai mostrar que tanto os gentios, que não tinham uma revelação, mas a revelação especial seria a palavra, eles tinham uma revelação natural. E a revelação natural era insuficiente para salvar. Mas os judeus, eles tinham a revelação especial, que é a lei de Deus, a lei moral de Deus. Eles tinham essa revelação, mas, porém, apesar dessa revelação, pela pecaminosidade deles, eles não conseguiam cumprir. Eles não conseguiram cumprir a lei, e por isso, ele não conseguiu alcançar a salvação através da lei. Aí Paulo agora ele vai argumentar que a justificação é pela fé. E é o que Paulo agora vai sustentar no capítulo 4, utilizando o exemplo de Abraão. Que não só nós agora somos salvos pela justificação, somos salvos pela justificação não, somos salvos através da fé. Primeiro recebemos a fé, somos chamados por Deus, e quando Ele nos chama, Ele gera em nós a fé. Não só agora, mas desde o Antigo Testamento. Paulo vai argumentar que Abraão foi o primeiro a ser salvo pela fé. Abraão é justificado pela fé. Desde o Antigo Testamento, o patriarca dos judeus, ele também foi salvo pela fé, assim como nós, hoje somos também justificados através dessa fé. Então, do versículo 9, versículo 10, do capítulo 4, ele está argumentando sobre isso, sobre a questão da circuncisão, não ser o motivo por que os judeus vão ser salvos. E eu vou até ler aqui depois alguns livros apócrifos que os próprios judeus escreviam, dizendo que a salvação vinha através da circuncisão. Eles alimentavam tanto isso, a questão da obra, né, de uma ação, que eles consideravam a circuncisão o mesmo patamar da fé, se não ainda maior, porque quem não fosse circuncidado, eles acreditavam que não seria salvo. Então, Paulo, em primeiro lugar, ele vai nos mostrar, quando ele inicia o capítulo 4, que a circuncisão, apesar de ela ser algo importante, não podemos levar ela como irrelevante, a circuncisão, e eu vou explicar um pouco mais à frente, mas ela não é a forma como obtemos justificação. Eu peguei algumas citações aqui do Hernandes, que ele vai falar um pouco disso para a gente. A circuncisão não foi a causa da justificação, mas a sua consequência. É isso que Paulo vai argumentar no início do capítulo 4. Abraão não foi circuncidado para ser salvo, mas porque era salvo. E isso vai se estender ao longo de todos os outros sacramentos. Porque, como bem lembramos, não sei se vocês vai querer tentar falar quais serão os sacramentos do Antigo Testamento. Se vocês se lembram mais ou menos o que é o sacramento.
Quem quiser chutar, falar quais eram os sacramentos do Antigo Testamento. Tentar lembrar de alguns. Do Antigo. Supletivo, tô chegando agora. Da Antiga Aliança para a Nova agora. Vários sacramentos da Antiga Aliança. São chamados de sacramentos sangrentos. Né? Os sangrentos. Eu acho que seria a circuncisão. Eu acho que a questão do sacrifício do cordeiro, eles estão lá como uma questão de você levar esse sacrifício rotineiro diante de Deus. Mas, nesse caso seria a expiação. sim, simbolizaria a expiação, que seriam as mortes dos cordeiros. É também considerado um sacramento. Ele quer chutar mais algum? Eu lembrei de João Batista, mas não tenho certeza não. Não sei se o batismo de João Batista queria ter lá. O batismo, isso foi implementado no Novo Testamento, né? No Velho Testamento. É no Velho, né? Esqueci, é no Novo Testamento. Então vemos que tem uma diferença, e uma diferença clara seria os não sangrentos. Ele vai até separar assim, o próprio Hernandes. O próprio Hernandes vai separar, dizendo que existem os sacramentos sangrentos e os não sangrentos. Como, deixa eu botar aqui a citação. Ele vai falar que existe essa diferença agora. Antes era a maioria desses, a circuncisão, o sacrifício dos cordeiros, e agora vemos o batismo como um símbolo dos sacramentos, a própria ceia para nós, o símbolo dos sacramentos. Ele coloca aqui, passando da antiga dispensação, né, a antiga aliança. Ele fala que eles são sangrentos, que é a circuncisão, a Páscoa, a circuncisão e a Páscoa, que seriam esses sacrifícios, e para agora a nova, os não sangrentos, né, que seria agora a nova aliança, seria o batismo e a ceia. Então vemos que teria essa troca. E Paulo vai falar sobre o símbolo do sacramento, vamos entender um pouco mais sobre isso, que Paulo vai deixar bastante claro, não é o sacramento que salva. O próprio sacramento ele não tem poder salvífico, ele é uma consequência daqueles que são salvos. Somos salvos, por isso fazemos os sacramentos, não porque fazemos os sacramentos para sermos salvos. E é isso que Paulo vai argumentar nesse capítulo 4. E é algo interessante a gente poder notar isso, que Paulo ele vai sempre focar nisso. Uma das coisas que ele mais vai ver é sacramento e a justificação pela fé. O que mais vamos ver na aula hoje. Paulo ele sempre vai focar nisso. O sacramento ele nunca vai ser uma forma, o porquê, como se fosse uma coisa que você precisa fazer para ser salvo. Você precisa fazer algo, você precisa estar unido para você ser salvo. O sacramento ele vai mostrar que não é nada disso. Então, aqui podemos focar para uma coisa que eu posso falar para vocês ficarem na mente sobre essa aula, para vocês lembrarem. Que Paulo vai mostrar que a fé. Paulo vai focar aqui, se vocês conseguirem focar isso vocês podem entender a aula de hoje, é que a fé ela veio muito antes da lei e muito antes da promessa que o Senhor fez a Abraão. Ela veio muito antes da circuncisão e da lei, no caso, a fé. Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão, porque antes de ser circuncidado, o Senhor já havia prometido a ele. E ele creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Então a fé veio antes da circuncisão e da lei. Paulo vai deixar muito claro isso. Entender também que apesar da incapacidade dos sacramentos de salvar, eles são um selo e um sinal. E é assim que a gente vai começar a olhar para o texto agora. Então, vamos para o texto. Vai do versículo 11, que seria Romanos capítulo 4, do versículo 11 ao 18. Vamos começar o texto agora. Paulo vai iniciar falando assim, o 4, o 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Então, um tema importante aí que Paulo vai nos mostrar é que, novamente, a fé. Falando sobre a justificação pela fé. Abraão creu muito antes de ser circuncidado. Isso é um argumento que Paulo vai detalhar um pouco mais para frente, que dá para a gente ver aqui. Mas algumas coisas que eu quero destacar aqui é, novamente, a circuncisão e a justificação. Justificação pela fé, eu peguei algumas definições dos símbolos de fé de Westminster, que vai dar para a gente entender melhor sobre o que seria a circuncisão, o que seria, na verdade, o sacramento.
ele fala, na verdade, a justificação. A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dele somente por causa da justiça de Cristo que nos é imputada e recebida. Isso está no Catecismo Menor, o 33. Então ele fala que a justificação é quando o Senhor ele nos imputa sua justiça. Ele nos declara, quando ele nos declara justo. Não que recebemos a justiça de Deus, mas o Senhor ele nos declara justo para que a culpa do pecado não caia sobre nós, caia sobre ele. Assim como o Senhor ele não é Cristo quando ele veio e encarnou, ele não é pecador de nenhuma forma, mas ele foi declarado, ele recebeu para si o nosso pecado. Quando ele foi morto na cruz, o seu sangue nos lavou. E ele foi imputado nele o nosso pecado. Por isso, somos recebidos agora essa declaração de justiça. Então, a justificação é algo que precisamos entender também, que é o que Paulo vai enfatizar no capítulo 4, é que a justificação veio pela fé. Ela não veio pela circuncisão, ela não veio pelas obras da lei. Só complementando, tem muita gente que confunde o fato da gente ser justificado por Cristo, com o fato de que eu sou justificado por Cristo, então eu continuo sendo pecador de fato, mas eu vou continuar em pecado. É uma coisa muito diferente, entendeu? Porque muita gente confunde essa questão com o fato, eu vou continuar no mesmo porque Cristo vai me justificar. Não é assim que funciona. Paulo ele fala lá em Romanos 6, que você leu. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí no versículo 2 ele responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então a justificação não é desculpa para ele ficar no pecado. Muito pelo contrário. É um motivo maior para ele poder viver nele, porque pelo amor dele nós somos salvos, nós vamos continuar pecando. Porque muitas vezes a gente sabe que, se torna inevitável para o homem, porque o homem é pecador. O que diz lá em Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destruíram a glória de Deus. Todos pecaram, todos. Não há um justo sequer, não há um justo. Então somos salvos só mediante a graça, mediante a Cristo. Mas não é porque eu sou só salvo mediante a graça que eu vou continuar em pecado. Eu tenho que fazer de tudo possível, até o impossível. Eu tenho que mudar minha mente para evitar não pecar, evitar não pecar. Isso é muito importante. A gente vai fazer isso para ser salvo? Não. A gente vai fazer isso por amor. Porque Cristo me amou primeiro, então eu tenho que amar a Cristo a ponto de fazer de tudo para agradá-lo. Basicamente, essa tem que ser a vida do crente, porque muita gente leva o contrário. Você, se fizer isso, você vai para o inferno. Mas não é se eu fizer isso, eu vou para o inferno. A gente tem que entender que Cristo nos amou primeiro, não é assim que funciona. Não é porque eu cometo pecado que eu vou para o inferno, não é assim que funciona. Eu sou justificado por Cristo, Ele me amou primeiro, sou salvo por Ele, sou pecador, continuo sendo pecador. Mas por Cristo eu sou justificado, não tenho a salvação por Ele. Mas eu vou tentar não pecar e fazer de tudo para não pecar, porque eu o amo, não para receber alguma coisa em troca, não é uma barganha. A gente pensa que é barganha, né? Não é uma barganha. Vou fazer de tudo para não pecar, porque eu o amo e eu sei que isso fere minha alma e desagrada o coração de Deus. Amém? Assim, quando o Paulo ele vai explicar, sobre a justificação, ele já está pensando em alguns argumentos que os judeus poderiam levantar contra ele. E agora ele vai explicar mais o que é a circuncisão durante o versículo 11, né? Ele antecipa o argumento dos judeus, que os judeus poderiam perguntar. Então, se Abraão foi justificado pela fé, por que Deus exige a circuncisão de Abraão e todos os seus descendentes? Aqui, como os judeus viam a circuncisão de fato, que vamos entender como foi que os judeus entenderam a circuncisão quando o Senhor o prometeu de fato aos descendentes dos judeus, né? Eles deveriam ser circuncidados. Mas a forma como os judeus entenderam foi outra forma diferente, uma diferente do que o Senhor estava querendo dizer. Porque eles não eram somente, eles não acreditavam que era uma marca que diferenciava dos demais povos. Não deveria ser um símbolo, um sinal, não vir mais para frente também. Um pacto que o Senhor fez com esse povo escolhido dele. Mas acreditavam que era um meio por qual eles seriam salvos. Como vimos, como eu expliquei anteriormente, eles olhavam para a circuncisão como uma forma meritória de salvação. Quem fosse circuncidado, ele seria salvo. Eles acreditavam de fato nisso. Tem alguns documentos aqui que eu consegui achar, que é do livro apócrifo de Jubileus, que eles falavam assim, que esta lei é para todas as gerações. Eles começam a dizer, para sempre, e não há nenhuma circuncisão do tempo
e não repercussão mais de um dia fora dos 8 anos, que era o tempo determinado para ser circuncidado. Você nascia, por nascido depois de 8 anos, você é circuncidado. Esse livro aí está no livro da Igreja Católica? Está na Bíblia da Igreja Católica? Provavelmente é Jubileu. Jubileu 15 e 25, capítulo 15 e 25. Ele fala depois, pois é uma ordenança eterna, a gente fala. Isso falando da circuncisão. É uma ordenança eterna. Ordenado e escrito sobre as mesas celestiais. E todo aquele que nasce a carne de cujo percurso não é circuncidado, ao 8º dia não pertence aos filhos da aliança que o Senhor fez com Abraão, pois eles pertencem aos filhos da destruição. Nem além disso, qualquer sinal que ele é o Senhor, mas ele está destinado para ser destruído e morto para sempre. Então vemos o que o texto apócrifo que os judeus eles liam e consideravam muitas vezes esse texto como algo real, que o Senhor tinha falado de fato isso, que eles consideravam que era perpétuo. A circuncisão era uma das coisas que simbolizava a salvação de uma pessoa. Eu tenho uma citação aqui também de um rabino que ele fala que, em seu comentário sobre o livro de Moisés, ele diz que nenhum homem circuncidado vai ao inferno. O comentário de um rabino falando sobre a circuncisão, e ele fala que nenhum homem circuncidado vai ao inferno. Eles consideravam de fato a circuncisão como um meio de salvação. Tem outro aqui que ele fala que Abraão fica sentado na frente do inferno e pedindo que qualquer judeu circuncidado entre. Eles acreditam de fato, é o livro de Akedah Singerhak, que ele fala sobre isso, que Moisés está na frente do inferno pedindo que um judeu circuncidado entre. Então vemos que isso é algo muito importante para eles na época, para os judeus, e isso de fato era uma literatura que circulava entre os judeus na maioria. Por isso que também o primeiro concílio que aconteceu em Atos, que no concílio de Jerusalém, era sobre o fato da circuncisão. Porque muitos judeus estavam vendo gentios que creram, estavam se tornaram cristãos, que eles queriam imputar a eles também a circuncisão. Vemos que Paulo e muitos dos apóstolos lá, eles conversam sobre, eles fazem esse concílio para ver se de fato era necessário a circuncisão, e eles veem que de fato não era. Que eles deveriam guardar de alimentos sacrificados a ídolos, que eles deveriam guardar-se de moralidade sexual, idolatria. Então vemos que isso é algo muito intenso entre os judeus. Eles acreditavam de fato que a circuncisão, esse sacramento da antiga aliança, era uma evidência de salvação, e não a justificação, como podemos ver. Vamos agora a parte B do versículo 11, ele fala, ainda incircunciso, se referindo agora a Abraão. Que Abraão recebeu o selo, e esse selo vamos ver depois o que significa esse selo, esse sinal, quando ele ainda era circunciso. Isso agora é um argumento que Paulo vai utilizar, um argumento histórico, que ele vai nos lembrar que tanto a circuncisão veio tanto depois que Abraão creu, como também as próprias obras da lei, que vieram 430 anos depois dos mandamentos. Vieram 430 anos depois de Abraão, vamos entrar mais nos mandamentos depois. Ele fala que Abraão creu quando ainda era incircunciso, quando ele ainda não era circuncidado. Por isso, ele é pai tanto dos circuncidados quanto daqueles que não são circuncidados. E, novamente, aqui Paulo ele iguala os gentios e os judeus, mostrando que tanto gentios quanto judeus eles são descendentes de Abraão, porque Abraão foi o primeiro que creu e esse é o sinal daqueles que vieram da sua descendência. Agora vamos ver o significado dessa palavra sinal. No versículo 11 ele vai falar sinal e selo. Então vamos ver aqui que no grego esse termo sinal ele pode ser usado para várias coisas. Ele não simboliza, como podemos entender também, nós sabemos que o sacramento ele é uma demonstração externa de algo interno. Tem um símbolo naquele sacramento e que ele simboliza algo espiritual, de fato. A ceia do Senhor ela simboliza que Cristo morreu por nós, que derramou seu sangue por nós. Tem é algo externo, mas que tem um significado espiritual, externo, interno, na verdade, ali, naquele sacramento. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer com sinal e selo. Quando ele fala aqui sinal e selo, ele está falando de fato de um contrato. Ele está falando de um acordo, de um pacto que o Senhor fez, e aquele ali é o sinal daquele pacto. Ele usa a palavra selo como se fosse selar mesmo, como se selasse uma carta, como se selasse algum documento. Então era um acordo que o Senhor fez com o povo e os filhos de Abraão, né? Fez com Abraão e a sua descendência. Então, que ao 8º dia, aquele que fosse nascido
ele seria que ser circuncidado. Isso era uma aliança que o Senhor fez com Abraão, e por isso esse termo de sinal e selo como se fosse um acordo, um contrato. Mas o que Paulo quis realmente dizer com isso? Que isso era um emblema, como vimos em Gênesis 17, onde depois vamos abrir para ficar muito melhor para entender e ler as promessas que o Senhor fez a Abraão, mas primeiro entender isso, que foi um emblema que foi em Gênesis 17, né, foi no versículo capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17 de Gênesis, que é o emblema do pacto de Deus com esse povo. A palavra selo aqui, ele pode significar até um instrumento de impressão, como vemos um instrumento de selar. Então, seu significado, como vimos já, e portanto, ele é pai, esse sinal, esse símbolo, que agora era da antiga aliança, agora ele mudou para a nova aliança, são outros sacramentos, que seria a ceia, o batismo, e ele serve tanto para aqueles que são circuncidados quanto para os que são incircuncisos, né? Os circuncisos e os incircuncisos, para aqueles que são judeus e aqueles que também não são. Por isso ele é pai, tanto como vemos nesse termo, né? O pai das nações, ou aquele que vem a qual veio a descendência, né? Que é Abraão. Agora, no final do versículo 11, ele vê o propósito de Paulo quando ele fala isso. Para que ele fosse, Abraão se tornasse o pai de todos os que veem, embora incircunciso. Ele fala aqui, né, no final do versículo 11, eu queria que você lesse também comigo o versículo 12, para entender mais. No versículo 12 ele fala, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, do versículo 11 ao 12, Paulo está nivelando novamente. Tanto os judeus quanto os gentios estão na mesma posição. Eles são também descendentes de Abraão, tanto quanto os judeus são descendentes de Abraão. Os circuncisos são descendentes de Abraão, tanto quanto os incircuncisos são descendentes de Abraão. Temos um termo que ele coloca aqui, que é andar nas pisadas. Não sei se tem isso na tradução de vocês, mas ele fala andar nas pisadas de Abraão, né, no versículo 12. Esse andar nas pisadas fala como se fosse uma marcha, uma fila de fato. Abraão é reputado como um líder, foi o líder do grupo. Não andando de lado a lado a ele, mas sim em uma fila, seguindo as pisadas por ele deixadas. Então, Abraão ele foi o primeiro, ele foi o representante da fé, aquele que primeiro creu. Então, todos nós, todos aqueles que vieram, que creram no Senhor, que têm a fé em Cristo Jesus, eles são descendentes de Abraão. Porque assim como Abraão foi o primeiro que creu, todos aqueles que creem, assim como Abraão, ele creu na promessa de Deus, eles também são considerados como da sua descendência. Então agora para o versículo 13. Versículo 13. Ele fala assim, não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Vamos ver agora Paulo novamente trazendo a lei. Agora ele está falando do sacramento. Até que ele estava se referindo ao sacramento como algo que é uma lei também, que a circuncisão é um sacramento. O sacramento da antiga aliança, na verdade. Então, vamos agora ele falando sobre a lei. Não foi por intermédio da lei que Abraão alcançou justificação, mas sim por meio da fé. Esse é um argumento histórico que Paulo vai utilizar, como eu falei antes. Ele foi justificado, ele não foi justificado pela lei, pois a lei veio 430 anos depois. Podemos ver isso em Gálatas 3,17, que ele vai falar lá que a lei veio 430 anos depois, então não pode Abraão ter sido justificado pela obediência à lei, se a lei veio depois da ele. Por mais que tenha até outros livros apócrifos, eu não consegui achar, mas eu ouvi na pregação do Nicodemos, que ele fala que os livros apócrifos, né, dos judeus falando, e que Abraão foi justificado pela obediência à lei. Eles falam claramente no texto, dizendo que Abraão foi justificado pela obediência à lei, sendo que ele não tinha a lei naquele momento. Mas eles falam como se fosse um prelúdio. Ele teve um acesso meio que nublado à lei, mas ele obedeceu àquela lei e depois veio aos mandamentos. Mas sabemos que isso é verdade. Mas não, de fato, a rosa da tua terra, não foi. É o teu filho para ser sacrificado, ele foi também. A lei que ele tinha obedecido e ele havia alcançado a justificação. Agora vamos entender o significado de lei aqui. Que como vimos nas aulas anteriores, Paulo ele vai trocando esse significado de lei. Ele fala a lei como uma norma de vida, como uma forma de viver, mas também como os 10 mandamentos. Agora aqui ele vai utilizar a lei como novamente como os 10 mandamentos. Ele
ele vai trocando o significado, a intenção dele, né? E que são as ações que as obras, que a lei exigia. A lei exigia ações para que você conseguisse cumpri-la, né? Então ele está se referindo aqui, Abraão não foi salvo pela obediência ao que a lei exigia. Ele está falando, basicamente está falando isso no versículo 12. Aí vamos ver agora uma antítese, porque Paulo vai falar uma antítese entre a promessa e a lei. Porque como pode Abraão receber a promessa pela obediência à lei? É isso que Paulo vai falar. Que o foco da antítese, como vimos nas aulas passadas, era entre a fé e as obras da lei, como a obediência ao cumprimento da lei. Era Paulo mostrando que não somos salvos pela obediência da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, pela fé somos justificados. Agora Paulo vai falar sobre a lei e a promessa, porque fazendo essa diferença e essa antítese para mostrar que não foi pela obediência à lei que Abraão lhe alcançou a promessa. E vamos ver um pouco mais para frente o porquê disso. O que seria então agora essa promessa? Se vocês puderem abrir lá em Gênesis 15, é quando vamos ver a primeira promessa que o Senhor fez a Abraão. Ele faz mais ou menos 4 promessas a Abraão. A primeira dela está em Gênesis 15, 18 a 21, que é a promessa que envolvia uma terra. E tu der ler? Naquele mesmo dia, fez-se a aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desde esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Canaaneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, a primeira promessa que o Senhor faz a Abraão é que ele teria uma terra, uma nação que o Senhor daria a ele. Ele fala primeiramente, né, para que saísse da sua terra, a terra de Luz, para depois ele fazer essa promessa a ele, e que ele alcançaria essa terra. Vemos que essa terra só é possuída cerca de 5 séculos depois da morte de Abraão. Vemos que ele, quando Josué ele vai entrar em Canaã, e de fato ele vai tomar a posse dessa promessa que o Senhor fez a Abraão. Então vemos que Abraão ele não teve nessa terra, só vai ser possuída bastante tempo depois. Então essa foi a primeira promessa que o Senhor fez. Ele teria uma nação, ele teria um lugar, uma terra onde ele viveria com sua descendência, com seus filhos. Agora a segunda promessa está lá em Gênesis 13, 16 e o 15, 5. Se alguém puder abrir. Essa seria a segunda promessa para que ele faz para Abraão. 13 e 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Alguém achou 15, 5? 15, 5. Gênesis 15, 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que volte. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Agora vem a segunda promessa que ele fez. A primeira promessa é que ele teria uma terra, uma nação. A segunda promessa é que ele teria um povo, ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, vendo essa segunda promessa que o Senhor fez a Abraão, que seria pai de muitas nações. Isso está no Gênesis 17 também, Gênesis 17, 5, em Romanos 4, 17, que ele dá, essa foi a segunda promessa que ele fez a ele teria um povo. Vamos agora a terceira promessa, que envolvia uma bênção, que é de Gênesis 12, 13, 3. Quem puder ler, Gênesis 12, 3. Vamos ver agora a terceira promessa. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a terceira promessa, uma bênção que envolveria todas as nações. E essa bênção, ela seria, de fato, essa promessa, na verdade, ela seria cumprida através da quarta promessa, que é a promessa de um redentor. Ele teria uma nação que abençoaria toda a terra. Isso se referindo à pregação do Evangelho. Ele levaria a verdade de Deus a toda a terra, mas seria um que traria essa verdade, que reinaria para sempre, né? Essa foi também a promessa de Deus a Abraão, que está no meio dessa terceira promessa, mas vemos que tem o Redentor. Ele está falando do Redentor aí, que serão benditas todas as famílias da terra. Está se referindo a Jesus. Então vemos que também isso está aqui em Gálatas, eu não consigo qualquer referência aqui, que Abraão ele creu em Cristo quando ele recebeu a promessa de que ele teria um povo numeroso e que
teria nesse povo um que abençoaria todas as terras. E Jesus fala para os fariseus que Abraão viu ele na promessa e creu. É uma passagem até muito interessante, acho que eu vou ter um pouco mais para frente, que Abraão creu também em Cristo Jesus, em uma dessas promessas. Então essas são as 3/4 promessas, né? São praticamente 4 promessas que o Senhor fez a Abraão. O primeiro da terra, o segundo foi de um povo, o terceiro de uma bênção que ele abençoaria toda a terra, e no cumprimento desse terceiro, o quarto, né, que seria o Redentor, aquele que abençoaria de fato todas as nações. Essa foi as promessas que o Senhor fez a Abraão. O nome foi agora também no versículo 13. Versículo 13, entendemos também como Paulo ele vai fechar esse raciocínio. Ele falou, não foi por Romanos 4, 13, né? Não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo no sentido da justiça da fé. Agora vamos ver o que significa esse herdeiro do mundo. Vemos que a lei não é suficiente para que haja justificação. Vemos também que a promessa, e que agora a promessa que o Senhor fez a Abraão, agora vamos entender quais são esses herdeiros. Quem são esses herdeiros do mundo? Esses herdeiros do mundo que fala também, não é referência a Gênesis, ele se refere ao texto hebraico de Gênesis 22, 17. Que Paulo ele faz uma própria exegese sobre esse assunto. Vamos ver lá em Gálatas 3, 16, para em Gálatas. E Paulo ele vai explicar sobre essa questão de Abraão nesse texto de Gálatas. Ele fala, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, e a seus descendentes. Ele não diz como referindo-se a muitos, mas sim a um, e a sua descendência, isto é, Cristo. Quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele se refere à sua descendência, não às suas descendências. E quando ele fala descendência, até o próprio apóstolo vai falar aqui em Gálatas, que ele se referia a Cristo. Quando ele falou disso, que o Senhor daria uma descendência um pouco numerosa, quando ele se referia a uma descendência que abençoaria a terra, ele se referia a Cristo. A partir disso que todos os crentes, tem bem tanto como os gentios como os judeus, mas aqueles que creem em Jesus, eles são de fato cobertos pela justificação que vem através de Cristo. Se sois de Cristo, fala também em Gálatas 3, 29, sois de Cristo também, sois descendência de Abraão e herdeiro, segundo a promessa. Então Paulo ele enfatiza novamente aqui que a promessa feita a Abraão foi feita a todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Os crentes se tornam, então, filhos de Deus, naquela passagem conhecida, que o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a promessa de Deus a Abraão não se referia somente aos judeus. Os judeus, eles entenderam dessa forma, de forma muito errônea, né, a passagem. Como ele fosse um herdeiro, né, do mundo, que a palavra era somente para eles, e que eles deveriam guardar para si, e que esse povo escolhido não deveria se contaminar com o resto dos povos. Mas o Senhor mostra que aqueles que têm fé são verdadeiros descendentes de Abraão. Essa é uma coisa que é interessante a gente pontuar. Porque muitas vezes a gente olha aquela situação ali no momento e vê o que aquilo vai causar para a gente naquele momento, naquela determinada situação. Só que Deus ele não olha um momento, Deus ele olha o contexto de uma forma absurda. Tipo, aquilo ali pode se tornar aquilo para você, pode ter um significado para você naquele momento, mas mais para frente é algo totalmente além do que você imaginou. Eu não creio que Abraão tenha a consciência de que tudo que aconteceu ali no Novo Testamento e tal, e que Jesus viria, eu creio que Abraão tivesse esse pensamento. Eu creio que nessa época aí, eu creio que ele recebeu a promessa, lógico, ele confiou em Deus que ele seria pai de uma grande nação e tudo mais, mas só pode ter um entendimento mais amplo depois do Novo Testamento ser escrito, depois de tudo que aconteceu com Cristo. Aí sim a gente olha no contexto novo e diz assim, tá, o negócio não só foi ali para ele não, o negócio foi muito mais além do que Abraão imaginou, muito mais além do que os judeus imaginaram, do que a tribo que Jacó imaginou. Então o negócio era muito mais amplo do que ele imaginava. Deus ele está atuando dentro das nossas vidas também, muito maior do que a gente imagina, muito maior do que a gente pensa, só que a gente fica limitado a um contexto, a uma situação. Eu estava vendo um testemunho de uma menina que ela estava querendo um celular. O pessoal lá deixa porque ela queria um celular, né? Tal.
Aí ela conseguiu comprar o celular, né? Ela conseguiu fazer vídeo no TikTok, tal. E o vídeo dela começou a viralizar, esqueci até o nome da menina, Yasmin, eu assisti pra você. Ela começou a postar vídeo e tal, falando de Jesus, o canal dela cresceu, ela pensou que o celular quebrou e eu orei para ter um celular, mas o motivo dela ter aquele celular, né? Espalhar o evangelho foi, né, se espalhou de tal forma que o canal dela cresceu e ela está, né, espalhando o evangelho através de o celular que ela está lutando para conseguir, ela não, né, e ela fala muitas coisas que aconteceram para ela conseguir aquele celular, mas assim, as mínimas coisas que a gente pensa que é só para aquela situação, daquele momento, às vezes causa um impacto a longo prazo incrível, que muitas vezes a gente não consegue entender naquele momento. Vamos agora ler o versículo 14. 14 e 15, 16. O Paulo vai dar agora uma outra argumentação sobre o que ele falou, sobre o que ele já explicou sobre a justificação pela fé, sobre como a lei ela não alcança de nenhuma forma a promessa. Agora ele vai trazer a conclusão sobre isso nesses versículos, 14 ao 16. Pois se os da lei, né, que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas não a lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todo mundo. Nós vamos ver algo muito interessante que Paulo vai argumentar, que ele diz, se a promessa ela é resgatada, ela é recebida através do cumprimento da lei, então, tanto a fé quanto a promessa, ela é cancelada. Então, vamos entender por que ela seria cancelada. Antes disso, eu queria ler uma citação de Stott, que é um pregador conhecido, ele falando sobre essa questão do que Paulo está falando aqui. Somente o evangelho da graça e da fé pode unir, abrindo a porta para os gentios, igualando todos os pés da cruz de Cristo. E antes de falar disso, eu queria novamente falar sobre essa questão, porque o Senhor nivela novamente todos nós. Todos nós somos filhos de Deus, estávamos em pecado, tanto os gentios quanto os judeus não conseguiram alcançar a Deus através da revelação natural, seja da revelação especial. Mas agora Paulo vai falar sobre os da lei, né? Que é o que ele se refere no capítulo 14. Se os da lei que são os herdeiros do mundo, os herdeiros da promessa, então tanto a fé quanto a promessa é cancelada. Então vamos entender esse argumento do Paulo. Que se as pessoas governadas pela lei, como o princípio orientador e normativo da sua religião, que seriam esses da lei, ele está se referindo novamente aos judeus, como aqueles que usam a lei como uma forma de vida, como eles utilizam a lei de forma rigorosa e até mais do que os 10 mandamentos, né? Eles têm acrescentado muito mais aos 10 mandamentos. Então, aqueles que são da lei, ele está se referindo aos judeus. Ele fala que anula-se a fé e cancela-se a promessa. Aí, novamente, agora temos que entender o que Paulo está querendo dizer com isso. Ele fala, a promessa que o Senhor fez a Abraão é para todos aqueles que obedecem, então, os mandamentos, porque era dessa forma que ele acreditava, que a promessa que o Senhor fez a Abraão era recebida através da obediência a Deus. Aí Paulo fala, sim, então é assim, porque se é para eu receber a promessa através da obediência à lei, então ninguém vai receber a promessa, porque ninguém consegue cumprir a lei. Ele fala, se a lei é requisito para que venhamos a receber a promessa, então tanto a fé quanto a promessa está anulada. Porque se ambas dependem do cumprimento da lei, o Senhor ele nos prometeu algo que para nós é impossível. Essa é a argumentação de Paulo aqui. Tanto a fé, porque a fé é só recebida através da obediência à lei, então não tem como receber a fé. Se a promessa é recebida através da obediência à lei, então não tem como receber a promessa. A lei só nos mostra o quanto nós somos pecadores. Quanto somos pecadores. A lei vai evidenciar o nosso pecado. Porque o ser humano, do jeito que ele é, ele não consegue seguir a lei na sua totalidade. Não consegue. Em um momento você vai mentir, em um momento você vai falar do seu irmão, em um momento você vai ter um pensamento aí torpe. Infelizmente, a gente gostaria muito de não pecar. Eu gostaria muito de viver minha vida sem pecado. Glória, na vida da gente tem que ser, né, buscando a santidade todos os dias. Mas que você vai se manter sem pecado até o fim da sua vida é uma baita de uma mentira. E João já diz, se dissermos que não temos pecados, nós já estamos pecando porque já nos fazemos mentirosos. Então é um crime, é um pecado que nós estamos cometendo. Então é preciso entender que nós somos
pecadores e a lei só vai evidenciar isso na nossa vida. Aí vem a graça, aí Jesus veio para mostrar que mesmo diante da nossa situação, do nosso pecado, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse argumento de Paulo é muito bom, porque você pode ver ele quebrando o legalismo de Deus de forma muito incrível aqui, porque ele fala que a fé não pode ser recebida através do cumprimento da lei, pois não conseguimos cumprir a lei. Não há um sequer que o cumpra perfeitamente. Eu até cumpri uma ou duas, mas falharemos em cumprir todas elas. Então, eu pegou uma citação de John MacArthur, que está vendo no comentário dele, é muito bom, se quiserem ver o comentário de John MacArthur, ele tem sobre o Novo Testamento inteiro, ele falando sobre isso. Ele diz assim: a fé é capaz de receber qualquer coisa que Deus promete. Se, por outro lado, a promessa de Deus é apenas para ser recebida por meio da obediência a uma lei que nem Abraão, nem a seus filhos poderiam manter, então a fé é cancelada. Em outras palavras, predicar uma promessa em uma condição impossível anula essa própria promessa. Então, se o Senhor ele nos deu essa promessa a fim de que venhamos a cumprir os mandamentos para recebê-la, então ele nos deu uma condição impossível. Jesus é bom! Amém! Então ele deu uma promessa impossível de se cumprir, é um meio para receber a promessa impossível de se cumprir, pois não há quem não cumpra perfeitamente. Aí Paulo agora no versículo 15, tem que correr porque pode 5 minutos. No versículo 15 ele vai falar o motivo do porquê. Ele diz, porque a lei suscita a ira. Então vamos entender o que é essa ira que a lei suscita. Porque podemos entender, será que ele está falando de uma ira humana? Na verdade, nesse texto não, ele está se referindo a ira de Deus. Está se referindo à ira santa de Deus contra o pecado que de fato o ofende. Quando vemos os atributos de Deus, está estudando um pouco sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Um dos atributos comunicáveis de Deus é a ira, porque sentimos ira também. Mas a ira de Deus é uma ira santa, pois ele se ofende com o pecado. O pecado é uma transgressão contra Deus, é algo que é contrário a Deus. Por isso que Paulo fala que a lei suscita ira. Aí depois ele vai dizer, né, que se não houvesse lei, acho que é no versículo 16, né, sem a lei não há transgressão. Por isso que Paulo vai entrar nessa conclusão. Se de fato eu recebo a promessa para cumprir da lei, é impossível, porque a lei ela traz a ira de Deus. Porque quando falhamos na lei, ofendemos a Deus. Quando eu peco, eu ofendo a Deus. Eu estou colocando em um estado de condenação. O pecado gera ira em Deus, pois o Senhor é santo, ele é perfeito. Um dos seus atributos que é esse, né? A sua retidão, a sua justiça. Ele não peca e ele não. O pecado é totalmente avesso a ele. Então, a lei, ela suscita a ira, ela nos leva a pecar, porque quando pecamos, suscitamos a ira de Deus. Que o MacArthur ele vai falar assim: então, certo quanto a lei revela a justiça de Deus, ela também expõe a pecaminosidade do homem. Então, a lei, por mais boa que seja, não conseguimos cumprir. Ela só vai nos mostrar como somos pecadores enquanto ofendemos a Deus com ela. Isso também é um atributo comunicável de Deus. Então, a lei foi dada para nos salvar. Isso é uma conclusão que Paulo sempre estava dando desde o capítulo 3, porque todos estão no mesmo nível, né? Todos são pecadores, todos nós pecamos. Ele fala que a lei ela não foi dada para a salvação, para uma forma de salvação, nem durante a Antiga Aliança. A Antiga Aliança, a lei era requerida, o Senhor cobrava o fato que eles obedecessem segundo a lei, mas ela nunca foi uma forma de salvação, porque ninguém de fato cumpriu, então ninguém seria salvo, né? Eu estava lembrando aqui de uma pregação que eu estava assistindo do Nicodemos, que estava falando sobre evangelismo e a forma que ele evangelizava. E uma coisa que eu achei curioso dele, que ele falou que ele usava os 10 mandamentos, né? Aí ele usava assim, os 10 mandamentos porque revelava o quão pecador a gente era e que a gente precisava de Deus para poder vencer os pecados e tal. Aí ele pegava e mostrava, tipo, levava os 10 mandamentos e olha, veja só, qual que você não quebrou aqui. É Pra basicamente você ver quanto pecador você é e que você precisa de Cristo, precisa de Deus. Nada mais é do que isso, nada mais é do que isso aí que ela falou. É você mostrar para o pecador que ele é um pecador. E sozinho ele não tem salvação. A Bíblia fala tudo sobre isso. Mostrar para ele que ele é um pecador, assim como eu sou um pecador. Mas eu tenho salvação por Cristo Jesus. E se você aceitar Jesus Cristo, você também vai ter salvação. Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Como é que eu tenho que pregar? Eu tenho que convencer o pecador que ele é um pecador. Porque tem muita gente lá fora que pensa que não está pecando. Está no pecado, está perdido no amassal, mas acha que afastado demais, eu dou esmola, né? Eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Então tem gente lá que está vivendo uma vida, vive uma vida no pecado,
mas acha que não está no pecado. Porque ele ainda não foi convencido pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo de Deus nos usa para cumprir a vontade de Deus. A gente precisa mostrar para as pessoas que elas são pecadoras, porque elas ainda não sabem. A nossa missão é essa, Deus nos deu a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, porque temos a missão de evidenciar o pecado na vida das pessoas, assim como Deus nos mostrou o nosso pecado, assim como nós sabemos que nós somos pecadores. Só somos salvos por Cristo Jesus, como para fora precisa saber também que eles são pecadores e só somos salvos por meio. Está acabando, tem bastante 4 minutos, eu vou tentar dar uma resumida no versículo 17. É muito bom. Eu estava estudando também, caramba. O 17 e o 18, vamos ver agora. 17 e 18, vamos ler aqui rapidão. Como está escrito, o Pai de muitas nações constituído, perante aquele no qual criou Deus que vivifica os mortos. Gente, dá licença 5 minutinhos, viu? Tá certo. Porque a gente vai ter uma reunião com a liderança e depois vai ter ensaio coral e vai terminar um pouquinho mais cedo hoje. Tá certo. 17, né? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual criou Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando como esperança, creu, para ver ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito, assim será a tua descendência. Então vemos aqui Paulo mostrando que a única forma de sermos salvos é por meio da fé. Se a lei não nos alcança a fé e a promessa somente pela fé, tanto a promessa como conseguimos cumprir a lei, por mais que de forma defeituosa, mas através da graça de Cristo, conseguimos de fato viver em santidade diante de Deus. No 17 aqui, Paulo ele vai dar 2 exemplos. Ele vai exaltar a Deus com 2 exemplos. Ele vai falar daquele que vivifica os mortos e daquele que traz à existência aquilo que não existe. O primeiro, ele vai se referir a Abraão, pois Deus deu a ele um filho. Apesar de eles serem inférteis, tanto Abraão quanto Sara, o Senhor trouxe vida a eles e eles tiveram a sua descendência como o Senhor prometera. Tem uma questão aqui sobre Agostinho e Calvino, mas acho que vai dar para entrar, dá para passar então para a próxima. É que ele chama a existência aquilo que não existe. Ele faz referência à criação. Está falando de alguns atributos de Deus, porque a excelência de Deus, né? Ele deu fertilidade a Abraão e cumpriu a sua promessa da sua descendência. E também ele é o Deus que traz a existência, né? Ele é o Deus criador, faz referência à sua criação. Ele chamou as coisas à existência como se elas já existissem. Então ele está atribuindo glória a Deus, como se fosse uma doxologia, né? Ele está glorificando a Deus pela sua grandeza aqui. No versículo 17. Né? No versículo 18, ele vai falar sobre a questão da fé do homem e através da graça de Deus. Então é uma questão de soberania de Deus e responsabilidade humana que está falando aqui. Que Abraão esperando contra a esperança de Deus. Falando da fé de Abraão, que ele depositou a sua fé em Cristo. Ele depositou a sua fé em Deus, né? Cristo não havia sido revelado, ele depositou a sua fé em Deus. Ele creu em sua promessa. Fala que apesar de ela ter se cumprido 40 anos depois, 40 anos depois que ele teve Isaac, ele creu em Deus. Ele permaneceu firme, apesar de alguns deslizes, né, dele ter errado e pensado de alguma outra forma, mas a palavra deixa claro que ele confiou em Deus. Por isso, a todos aqueles que são descendentes de Abraão, eles têm fé em Deus. A fé, então, é o requisito de salvação. Somos salvos porque, primeiro, somos chamados por Deus, somos eleitos, fomos chamados, como fez a ordem de salvação daquele grupo aqui do quadro, acho que ligou com a ordem de salvação. O Senhor primeiro nos elege, depois ele nos chama, ele nos convence e ele faz arder em nós a fé. Ele nos dá o dom da fé. Por isso que somos salvos. E a salvação, portanto, vem através dessa questão da fé, não através do cumprimento das obras da lei. Né? Então, foi basicamente isso a aula de hoje. Ensinando meio que esse meio, né? A próxima aula já vai ser o encerramento do capítulo 4. Espero que vocês tenham conseguido entender bem o que Paulo vai falar aqui ao longo desses 8 versículos. Então, é isso. Vamos ficar em pé.